Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre como é rezar o terço de reparação ao Imaculado Coração de Maria. O que acontece quando a gente faz isso todos os dias? Eu venho aqui, antes de tudo, trazer o meu testemunho, de o que tem acontecido na minha vida, e quais os efeitos disso. Bom, para quem não conhece, o terço de reparação utiliza basicamente as orações que foram ensinadas nas aparições de Fátima, tanto pela parte do anjo da paz, quanto pela parte da própria Virgem Maria, que eles trouxeram a gente. Então, recheado dessas orações, a gente consegue direcionar muitas coisas da nossa vida a entregar como sacrifício em reparação ao Imaculado Coração de Maria. E inicialmente, quando ela deixou essas orações lá em 1917, em Portugal, eram preces para serem recitadas sempre que a gente passasse por alguma dificuldade. Só que o contexto geral das orações, elas dão um terço de uma forma muito perfeita. Então esse terço ele existe para que a gente, aplicadamente, a gente possa entregar todas as nossas tribulações da vida, todos os nossos sofrimentos, todas as coisas que vêm até nós, em reparação ao coração da Virgem Maria. E mais ainda do que simplesmente buscar reparar o coração dela, é a gente utilizar também essas orações clamando pelo triunfo do Imaculado Coração. Então eu já falei sobre o que é o terço, sobre a intenção do terço, e agora eu vou falar um pouco sobre como é a gente aplicar a nossa vida, incluindo esse terço nas orações do dia a dia que a gente faz. Além do terço mariano que a gente reza todos os dias, que ele contém os Pais Nossos e Ave Marias, a gente também reza frequentemente o terço da Misericórdia, que foi deixada pela Santa Faustina. Ele é muito conhecido e ele é muito rezado também. E esse terço de reparação, ele entra num contexto devocionário ao Imaculado Coração de Maria. Então, a mensagem que foi trazida em Fátima, ela começou lá em 1830, na aparição da Nossa Senhora das Graças, com a Santa Catarina Labouré, colocando o Imaculado Coração ao lado do coração de Jesus. E aí, lá em 1917, quase 100 anos depois, a Virgem Maria ela expõe de uma forma muito clara o que é o coração dela, como que o coração dela está configurado a Jesus Cristo. E até mesmo depois das aparições de Fátima, a Virgem Maria continua aparecendo a Lúcia dos Santos, que é uma das pastorinhas de Fátima. E ela se tornou freira, depois entrou no Carmelo, em Portugal, e ficou lá o resto da vida. Mas no início da vida de freira dela, ela tinha entrado no convento das Doroteias, lá na Espanha. E lá ela teve algumas visões da Virgem Maria e de Jesus Cristo, que eles pediam de uma forma muito enfática a reparação ao Imaculado Coração de Maria. E essas aparições estão registradas, ela deixou essas anotações pra gente, ela expôs tudo ao confessor dela, e com a ajuda das perguntas dele, muita coisa foi esclarecida em torno disso. Então é daí, por exemplo, que vem a devoção dos 5 primeiros sábados, que eu recomendo muito que se faça. Eu vou deixar até um link aqui na descrição para quem tiver interesse de saber como funciona essa devoção, ou como realizá-la. E essa devoção dos 5 primeiros sábados, ela é complementada também com muitas outras coisas. Por exemplo, a consagração do São Luís Maria Grignon de Montfort também é uma coisa que ela é muito praticada pelos devotos da Virgem Maria. E aqui eu volto a citar a prática do rosário também, sendo meditado em todos os mistérios. Então a gente tem um conjunto de coisas que elas são voltadas à reparação ao Imaculado Coração de Maria, principalmente. E além da reparação, também da nossa parte vem o nosso clamor também a Deus pelo triunfo do Imaculado Coração, que foi profetizado lá nas aparições de Fátima também, que ela disse: por fim meu Imaculado Coração triunfará. Então, da nossa parte vem também esse pedido que a gente tem que colocar diante de Deus. E junto a isso também, o nosso pedido para que se realize as coisas que estão no coração da Virgem Maria. Então a gente tem esse trio a ser praticado, que ele é muito exposto no terço de reparação, que é a reparação em si, tirar os espinhos do coração da mãe, que é o clamor pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria, e também clamando a Jesus Cristo pelas intenções do Imaculado Coração de Maria. Então, quando a gente pratica essas 3 coisas juntas,
a gente certamente está se aplicando ao coração da mãe. E como é rezar esse terço, né? Inicialmente, quando você analisa as orações, já logo de cara ele começa com uma oração de entrega. Senhor, pelas mãos de vossa Mãe Santíssima, ofereço-me inteiramente todos os meus sofrimentos a vós, em reparação ao Imaculado Coração de Maria. Ele é meu refúgio e o caminho que me conduzirá até Deus. E o desenrolar do terço vem recheado de uma entrega realmente a Jesus Cristo, pedindo a reparação ao Imaculado Coração de Maria. Já no lugar do Pai Nosso, a gente já tem a entrega do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, a reparação às ofensas que são praticadas contra ele, e dentro dessas ofensas que são praticadas contra ele, vem as ofensas também ao Imaculado Coração. Então ali a gente está inserindo o Imaculado Coração como o centro da nossa reparação nesse terço. E quando a gente percorre o terço com as orações que a própria Virgem Maria deixou, ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, esse é o momento que a gente coloca as nossas dores, nossos sofrimentos, aquelas coisas que a gente já viveu e que doem na gente. Então nesse momento você está entregando todas essas tribulações. E o que é praticar isso no dia a dia? O que eu dou como testemunho aqui para vocês é que a prática diária desse terço, desse método de reparação do Imaculado Coração de Maria, eu não saberia dizer teologicamente a palavra correta para isso, mas eu sinto que à medida que eu vou entregando essas dores, essas tribulações, o terço ele vai consumindo isso. A entrega ela vai se desenvolvendo, ela vai evoluindo. O que eu tenho testemunhado é que ao longo de um ano, depois de iniciar a prática diária, né, do terço, essas dores e essas tribulações, elas foram consumidas pelo terço, né? A sensação que eu tenho é que elas foram efetivamente entregues. Essas lembranças que antes elas eram mais dolorosas, eram cruzes a serem carregadas, né? E as tribulações atuais também, elas têm já um caráter diferente, né? Elas remetem à memória, lógico, do que aconteceu, mas a entrega eu sinto que já aconteceu. E como consequência disso, eu sinto que se cumpre aquela passagem de Cristo que ele expõe o seguinte: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome tua cruz e me siga. Então esse renuncie a si mesmo é composto também dessa entrega de tudo aquilo que a gente carrega, de tudo aquilo que está dentro da gente, né? Aquelas tribulações que atingem a gente, né? E a etapa seguinte disso, após você já ter se esvaziado de si mesmo, né? Oferecer Jesus Eucarístico que está em todos os sacrários do mundo em reparação ao Imaculado Coração de Maria, né? Então essa segunda etapa surge após você cumprir com essa entrega, né? Eu acredito que existem pessoas que elas conseguem fazer essa entrega de uma só vez, né? Não foi o meu caso, né? No meu caso, eu precisei realizar uma entrega ao longo dos meses, né? Então, ao longo dos meses eu fui me esvaziando de mim mesmo, eu fui me entregando em reparação ao Imaculado Coração de Maria, e eu passei por esse processo. E depois dessa entrega, as cruzes que você carrega no dia a dia, elas vão ser vistas de forma diferente. Elas vão ser carregadas de uma forma diferente. E até mesmo o terço mariano, quando você vai rezar os Pai Nossos e Ave Marias, ele flui de uma forma diferente. Você consegue mergulhar mais nos mistérios do terço. A sua vida, ela passa a ser encarada de uma forma diferente. Então, por trás disso existe todo um processo de configuração a Cristo, que esse terço de reparação ele ajuda muito. Então, assim como Cristo ele se entregou ao amor da Virgem Maria, encarnando no ventre dela, sendo filho dela, sendo cuidado por ela durante muitos anos, esse é um caminho também que é oferecido a gente. E se a gente abraçar esse caminho, a gente vai ser levado a Cristo pelas mãos da Mãe, da melhor forma possível. Então, quando a gente se entrega às mãos da Mãe, a gente está imitando a Cristo. A gente está fazendo igual ao que Ele fez quando Ele veio ao mundo. E eu trago uma curiosidade aqui também, relativo aos efeitos disso
percebidos, que são claramente percebidos, né? São efeitos quase milagrosos que são percebidos, né, através desse terço. O que eu deixo aqui também como testemunho é que após esse esvaziamento que eu sinto, que a cada dia ele evolui mais, eu posso dizer que eu sinto uma conexão muito maior com Deus nos dias de hoje, né? E até mesmo quando eu peço alguma coisa para Deus, né, quando eu peço por alguém também para Deus, a sensação que eu tenho é que as minhas orações elas estão sendo ouvidas, né? Elas estão sendo acolhidas, elas estão sendo escutadas. E eu vejo os desdobramentos disso tudo ao longo dos dias, ao longo das semanas, né? E eu fico muito surpreso com como as coisas elas se desenrolam, principalmente após esse período, né, de um maior esvaziamento meu. É claro que essa prática ela vai exigir uma vida inteira, né, e ao longo do tempo eu tenho como intuito aumentar, né, essa entrega. Mas após um ano eu já consigo ver os efeitos na alma, né, o que isso tem me trazido, né, quais são os benefícios que eu tenho, né, e eu sinto que essa entrega em reparação ao Imaculado Coração de Maria ela é efetiva. Ela realmente acontece. Aquele pedido da Nossa Senhora em 1917, ele é um pedido de uma profundidade muito grande que a gente só vai compreender no céu. Então crer nessa sobrenaturalidade do terço, ela é a parte essencial, né? A parte inicial para que você comece a aplicar a sua vida nessa prática, né? Então a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje é a de incentivar todo mundo a praticar o terço de reparação ao Imaculado Coração de Maria. Aqui no canal eu rezo bastante esse terço, estou deixando um link aqui para quem tiver interesse. Eu espero que eu tenha te ajudado em alguma coisa. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.